Meus irmãos em Cristo, vamos dar início à meditação da palavra do Senhor nosso Deus no livro de São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22 ao versículo 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Meus irmãos e meus amigos, graças ao Senhor nosso Deus por tudo. O título desta mensagem é A Cura do Cego Fora da Aldeia. Segundo o texto da palavra do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus estava na cidade de Betsaida. Chegou ali com seus discípulos. Aquela cidade de Betsaida era uma cidade que, em tempos atrás, o Senhor Jesus havia operado ali muitos prodígios, muitas maravilhas. Entretanto, os habitantes daquela cidade de Betsaida demonstraram muita incredulidade. As pessoas demonstraram um coração duro, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, rejeitaram a pessoa de Jesus, rejeitaram a mensagem de Jesus, de tal maneira que o Senhor Jesus disse para aquele povo que no juízo final haveria menos rigor no juízo final para o povo de Tiro e Sidom do que para os habitantes daquela cidade de Betsaida, por causa da incredulidade daquele povo incrédulo. O povo rejeitou a pessoa de Jesus. E Jesus falou também: se em Tiro e Sidom tivesse sido operados os milagres que em ti, Betsaida, foram operados, há muito que aquele povo de Tiro e Sidom havia se convertido, se arrependido dos seus pecados. Jesus está mostrando aí a incredulidade dos habitantes de Betsaida, a tal ponto que o Senhor Jesus disse: haverá menos rigor no dia do juízo para os habitantes de Tiro e Sidom, menos rigor do que para vós, habitantes de Betsaida. Tamanha incredulidade daqueles habitantes. E este tipo de incredulidade continua ainda hoje. Muitas pessoas são incrédulas, não creem na palavra de Deus, não creem em Jesus, não creem na mensagem de Jesus. Então Jesus, que estava ali em Betsaida, trouxeram-lhe um cego. E o Senhor Jesus, ao ver aquele cego que foi trazido por algumas pessoas, aquelas pessoas que levaram aquele cego à pessoa de Jesus, talvez fossem amigos do cego, vizinhos dos cegos, ou até mesmo parentes dos cegos, que desejavam ver que o cego fosse restaurado da visão. Prestaram aquela solidariedade, aquela compaixão, demonstraram o amor, misericórdia, e se reuniram e levaram aquele cego até a presença de Jesus. Nós devemos ter a mesma solidariedade,
a mesma compaixão para com as pessoas. Vamos continuar levando as pessoas, a população, à pessoa de Jesus. Vamos conduzir as pessoas à pessoa de Jesus, ao Senhor Jesus, para que as pessoas possam encontrar em Jesus a sua salvação, o perdão, as bênçãos que elas necessitam. Vamos continuar sendo solidário com os necessitados, com os oprimidos, conduzindo as pessoas, conduzindo o povo à pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. E o Senhor Jesus estava diante daquele cego. Jesus estava dentro, ou melhor, Jesus estava na cidade de Betsaida. O que Jesus fez? Pegou o cego pela mão e levou para fora da aldeia de Betsaida. Jesus não quis operar o milagre dentro de Betsaida, mas levou para fora. Levou para fora. E chegando lá fora, o Senhor Jesus, diz a Bíblia que o Senhor Jesus cuspiu dos olhos do cego, impôs as mãos sobre o cego e perguntou para o cego. Disse para ele: você está vendo alguma coisa? Ele disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Jesus fez uma cura por etapa. Jesus repetiu, fez a segunda oração. Impôs as mãos novamente sobre aquele cego, pela segunda vez. Quando ele impôs as mãos pela segunda vez sobre aquele cego, a segunda etapa da cura, o cego respondeu e disse: agora eu vejo tudo distintamente. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. A cegueira física e a cegueira espiritual. Hoje temos a cegueira física e a cegueira espiritual. Eu, por exemplo, enxergo muitas coisas através dos meus óculos. Mas sem óculos também eu percebo muitas outras coisas. Entretanto, eu era um cego espiritual. Eu não compreendia o plano de Deus. Eu não compreendia o plano de Jesus Cristo para a salvação do pecador. Como muitas pessoas existem em nossos dias. Tem uma visão boa. Nem óculos usam. Entretanto, são cegos espirituais. Apesar de enxergar, se possível, até um mosquito, ele é incapaz de enxergar que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-lo, para libertá-lo, para compreender que a salvação é pela fé na pessoa de Jesus. E estes que não compreendem, que não seguem a Jesus, que não seguem o caminho do Senhor, são cegos espirituais. E o cego espiritual é pior do que a cegueira física, porque a cegueira espiritual pode levar o homem ao inferno. A cegueira espiritual pode levar o homem às trevas, ao abismo eterno, à perdição eterna. Se você sofre da cegueira espiritual, cuidado. Cuidado. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Peça a Deus para curar os seus olhos, a sua cegueira espiritual, para que você possa compreender que Deus enviou o seu Filho para salvar todos nós que somos pecadores, e que você se torne um servo de Deus, um discípulo de Jesus, para andar nos caminhos do Senhor para sempre. Então o Senhor Jesus operou aquela cura de duas etapas. Sempre Jesus curou de várias as maneiras. Aqui ele curou por etapas. A primeira cura, ou melhor, a primeira oração, aquele cego enxergou os homens, mas não distintamente. Mas na segunda oração, quando Jesus impôs as mãos sobre ele, pela segunda vez, ele viu os homens, todas as coisas distintamente. Jesus é ontem, hoje e para sempre. Hoje Jesus está à direita de Deus.
intercedendo por mim, intercedendo por ti. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus quer curar tanto o cego fisicamente, como quer curar o cego espiritual. Eu era um cego espiritual e Jesus me curou. E hoje estou aqui dando testemunho que Jesus é o Salvador e Deus é o nosso Pai que está nos céus, que enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Eu fico imaginando a alegria daqueles ex-cegos. Depois que aquele cego abriu seus olhos, que ele olhou para a luz do sol, para a luz do dia, ele olhou para o Senhor Jesus, que não o conhecia Jesus, olhou para os seus amigos, ou talvez os seus parentes que lhe trouxeram até a pessoa de Jesus. Assim, aquele cego, quando chegou da sua casa, ele foi conhecer pessoalmente a sua parentela, a sua família, seus pais, seus irmãos, toda a sua parentela. Aquele cego foi conhecer pessoalmente a casa onde ele morava, foi conhecer a rua onde ele morava, os seus amigos, seus vizinhos. Aquele cego deve ter sentido uma alegria extraordinária que eu não tenho nem palavras para expressar. A alegria que aquele cego sentiu, que aquele ex-cego sentiu quando ele foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. O cego agora estava em condição de ver todas as coisas, de admirar o sol, a lua, as estrelas, de admirar a natureza, de ver todas as coisas que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez com nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Santo Espírito. Aquele cego agora estava em condição de estudar, aprender, estudar as Sagradas Escrituras, aprender a palavra de Deus, porque ele estava com a visão perfeita. Aquele cego agora estava em condição de procurar um trabalho, uma atividade laboriosa, honrada para trabalhar. A partir daquele dia ele estava livre da mendicância, livre de pedir esmola. Foi liberto daquela escravidão, tá se humilhando, pedindo esmola a um e a outro. Ele estava curado, estava liberto da mendicância. Era um mendigo. E agora estava em condição de trabalhar, exercer uma profissão honrada para ganhar o pão de cada dia. E louvar a Deus e agradecer a Deus por todas as coisas que o Senhor nosso Deus fez por ele, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ao curar aquele cego, Jesus disse: agora vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Ele estava fora da aldeia. Ele não morava em Betsaida. Jesus disse: agora vai para a tua casa e não entre na aldeia. Não entre na aldeia, vai para a tua casa. Aquele cego, por certo, morava ali nas redondezas, nas proximidades da aldeia de Betsaida. Aldeia ou cidade de Betsaida. Ele saiu radiante, alegre, ele e os seus amigos, seus companheiros que o levaram até a presença de Jesus. Ele contente, satisfeito, pulando talvez. Acredito que ele saiu muito contente, pulando, saltando de alegria. E acima de tudo, porque conheceu Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, que foi enviado por Deus ao mundo para abençoar a humanidade, para curar o cego, soltar a língua do mudo, desentupir os ouvidos do surdo, soltar as pernas do paralítico para ele pular e saltar. Jesus, ele é ontem, hoje e para sempre. Meu prezado amigo, estou pregando a palavra de Deus, falando sobre a cura daquele cego. Aquele cego foi curado por Jesus. Jesus continua curando as pessoas. É lamentável que muitas pessoas hoje estão correndo só atrás das curas, só atrás das bênçãos de Deus, atrás das bênçãos de Jesus, mas não querem se comprometer com o abençoador. Elas não querem se comprometer com o abençoador, que é Deus, que é Jesus. Só querem as bênçãos de Deus.
só quer as bênçãos de Jesus. Meu prezado amigo, não pense assim. Não pense assim. Em primeiro lugar, creia em Deus, creia no seu Filho Jesus Cristo, creia no Espírito Santo de Deus, creia na mensagem de Deus. Receba Jesus Cristo pela fé na tua vida, no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Receba Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, e Deus como seu Pai Celestial. Depois de feito tudo isto, fique firme no Senhor nosso Deus, aguardando as bênçãos que o Senhor nosso Deus tem para nos dar, à medida que vamos necessitando delas. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor meu Deus por este momento que preguei a palavra do Senhor. Peço ao Senhor meu Deus que continue esclarecendo os corações dos meus ouvintes. Peço ao Senhor meu Deus para curar aqueles que são cegos fisicamente, como também peço ao Senhor meu Deus para curar aqueles que sofrem da cegueira espiritual. A cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. Senhor meu Deus, cura as pessoas que sofrem da cegueira espiritual e faz delas servas do Senhor, discípulas de Jesus. Perdoa os pecados delas. Ajude essas pessoas, Senhor Deus, para que elas tenham esperança de vida eterna. E sempre confie que do Senhor nosso Deus vêm as bênçãos que nós necessitamos. E o Senhor está pronto para nos abençoar, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor meu Deus, tenha misericórdia para com todos nós, que somos pecadores. E continue, Senhor meu Deus, utilizando os teus servos aqui na terra, para levar o Evangelho que liberta, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, e o Evangelho que dá esperança de vida eterna para as pessoas. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, eu te peço todas as coisas e agradeço em nome do teu Filho amado, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.